no livro de Provérbios, capítulo 6, verso 6. Leremos até o verso 8. Provérbios 6, de 6 a 8. Diz assim: observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. Agora pule para o capítulo 20 do mesmo livro. Provérbios 20, verso 4 somente. Que diz assim: o preguiçoso não ara a terra na estação própria, mas na época da colheita procura e não acha. E escute uma outra tradução que é um pouco mais fidedigna dessa do que lemos. O preguiçoso não lavrará por causa do inverno, mas na época da colheita procura e não acha nada. Oremos uma vez mais. Obrigado, Senhor, pela Tua doce presença, por esse culto tão gostoso. Continue conosco também nesta hora, abrindo o nosso entendimento e falando ao nosso coração, agora através da palavra que lemos. Também continue com os nossos pequeninos, as nossas crianças, os seus professores que nesta hora ministram as boas notícias. Que cada uma de nossas crianças receba a porção do hoje para elas. Que elas continuem edificadas pela Tua palavra e continue nos transformando. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Podemos assentar. Nesta manhã continuamos a nossa nova série de mensagens que chamei de Nas Estações da Vida. Esta série será uma sequência de reflexões, como eu já disse, sobre as diversas estações que nós enfrentamos em nossa peregrinação sobre a Terra. Na parte 1, nós fizemos uma reflexão geral sobre as oportunidades disponíveis aos que vivem com consciência, com responsabilidade em cada estação. Na primeira parte, nós fomos encorajados a aproveitar o dia, cada momento, cada situação que está diante de nós. Você que não esteve aqui, ela está disponível online e você poderá assistir. Nesta manhã eu gostaria de compartilhar algo sobre aqueles momentos, aquela estação onde nem sempre tudo ocorre conforme planejamos ou conforme desejamos. Nós iremos refletir sobre o inverno, prevenção ou escassez. Nós associamos o inverno com um tempo de recolhimento, um tempo de permanecer mais dentro do que fora, um tempo mais introvertido. Nós fazemos essa associação, pois recebemos, entre muitas outras imagens, aquele momento ali na infância onde tivemos o primeiro contato com a tal da formiguinha que carregava as suas folhas em fileira, armazenando a comida durante o dia bom, durante o verão, para que quando chegasse o inverno pudessem ter a provisão para os dias frios. Eu me lembro minha mãe me corrigindo um dia ao andar e tinha aquela fileira linda de formigas e você reparava só por causa das folhas maiores do que elas e aquela jornada rumo a algum lugar, e ela dizia: não pise, porque elas estão trabalhando. Não pise para elas não saírem da rota. Como era um menino mau, eu pisei. E eu nunca me esqueço do desvio. Em outras palavras, eu quebrei ali a jornada, a rota delas, e elas então fizeram uma curva, mas continuaram, acharam o caminho para continuar trabalhando. Eu fiquei tão envergonhado diante disso, daí eu parei de pisar. Nós também recebemos a imagem da hibernação de alguns animais. Eu era fascinado pela ideia de imaginar um urso dormindo sem parar durante o inverno. Naquela situação, o metabolismo afetado pela queda de temperatura, a quantidade de energia, então, para mantê-lo vivo é maior do que a oferta de alimento na natureza. Abaixa um pouquinho que tem uma microfonia aqui. E dessa forma, então, o melhor a fazer para eles era dormir.
E assim nós tínhamos aquela visão da hibernação. E eu acho que alguns seres humanos, eles gostam de hibernar mais do que qualquer urso. Parece que vivem dormindo. Talvez você conheça algum desses. Essas imagens, no mínimo, comunicaram e comunicam algumas reações do consciente coletivo, onde o inverno é associado a, número 1, necessidade de prevenção. Ou a experiência da escassez. Comecemos então pela prevenção. O texto que nós lemos nos sugere a ilustração que eu já mencionei sobre a formiga trabalhadora. O sábio nos convida a, número 1, observá-la. E depois da observação, da contemplação desse ser tão pequeno e tão incrível, refletir sobre a sua caminhada. Ele pontua a organização da sua conduta, a sua proatividade, a sua disciplina, pois em suas palavras, elas não possuem a organização conhecida, preste atenção que aqui que está o ponto da interpretação, elas não possuem a organização conhecida no trabalho escravo ou no trabalho forçado. Para executarem o seu trabalho, elas precisariam então, no meio de uma escravidão tomando lugar na vida, independente da localização, precisavam de um chefe, de um supervisor e de um governante. O chefe estaria ali nos campos anunciando a ordem do dia, o supervisor checando a realização do trabalho e o governante para que todos fossem sujeitos a um só comando, a uma só diretriz. E o sábio nos diz que as formigas não precisavam então e não precisam dessa estrutura de nem quem manda, nem quem supervisiona e nem do governo central. Sem as necessidades, elas ainda assim armazenam as suas provisões no verão, na época da colheita, ela junta o seu alimento, foi o que lemos. Para que através desta prevenção, elas possam passar pelo momento mais difícil com tranquilidade. Elas possam dormir, pois no dia bom elas pensaram no dia mau e não gozaram do dia bom, se esquecendo do dia mau. No dia em que podiam, se prepararam nas impossibilidades que poderiam aparecer. Agora, ao contrário disso, ao contrário das formigas e de muitas pessoas, nós vemos crescendo em nossa sociedade cada vez mais um comportamento consumista que só faz a gente pensar no prazer do hoje, no prazer do eu tenho, eu gasto, eu tenho, eu faço, eu tenho, eu executo, eu tenho, eu dou meu sorriso, eu não tenho, eu me sinto triste. O consumismo é o contrário da prevenção. O consumismo é aprendido mesmo quando você e eu não percebemos, simplesmente assistindo, olhando. Quem consome, nós aprendemos e desejamos então imitá-los e nos sentimos felizes quando imitamos. O consumismo vicia, o consumismo consome, ele aprisiona e também se manifesta como uma válvula de escape, um falso prazer, pois é muito comum ouvir dizer: eu preciso fazer uma comprinha para me relaxar. Só mais um sapato, tendo 32 pares lá no armário. O consumismo gera escravos que preferem não trabalhar, mas preferem mais consumir. Ficarão então, em algum momento, escravos das suas dívidas que foram contraídas, quando não podiam mais gastar e continuaram gastando naquelas falsas experiências que nós temos. Não, vai dar, vai chegar, vai acontecer e nada chega, nada acontece, nada. No inverno, então, a conta do consumismo ela aparece, que é a antítese da prevenção, ela aparece com a sua conta. Mas não é só o consumismo que pode afetar o nosso inverno. A preguiça tem sequestrado também um contingente enorme. Somos minados, então, por essa preguiça, trocamos a preguiça, colocamos e celebramos a preguiça ao invés do desenvolvimento, ao invés da missão, e a vida vai passando e a preguiça vai anulando sonhos. A preguiça vai trocando desejos por frustrações. Diminui então alguém que era cheio de vida, ou que é cheio de vida, que tem cheio de dons, de possibilidades, e vai paralisando, vai engessando, vai congelando. E o ser deixa de ter vontades, deixa de ter sonhos, aumenta as justificativas. Eu até tive um dia, eu até sonhei em algum momento, eu até quis ou eu até quero, mas não tenho força porque a preguiça vence. A preguiça tem ganhado nesses dias um aliado fantástico, ele é bom, mas ele é mau.
é o aliado da tecnologia. A tecnologia tem expandido a nossa vida, tem ficado mais fácil, isso é um fato, de uma maneira muito rápida. Ontem nós fomos no passeio com um coro infantil lá no Instituto Butantan, visitamos o Museu Histórico e de repente nos deparamos lá com uma balança antiga. Eu fiquei pensando naquela balança por muito tempo, no grau de esforço que fizeram aqueles homens para construir aquela engenhoca, para pesar gramas, não era pesar quilos, a dificuldade de sensibilidade para que ela equilibrasse, para que eles pudessem fazer o desenvolvimento de todo o aparato e da pesquisa das descobertas do soro. Nas horas de criatividade adaptativa ao desafio, precisamos de fazer isso, precisamos criar, não temos recursos. Da vontade de executar algo que facilitasse a realização das pesquisas. Precisaram de tudo, que é contrário à preguiça. Qualquer um que desenvolveu alguma descoberta, algum feito ou algum evento. Pois a preguiça leva ao sono profundo. E conforme o sábio nos diz, o preguiçoso passa fome. Por causa da preguiça, Eclesiastes e o seu pregador nos diz, o telhado se enverga. Por causa das mãos indolentes, e a casa fica, ou tem, ou aparecem as goteiras. Ou conforme nós lemos, o preguiçoso não lavrará por causa do inverno. Mas na época da colheita ele irá procurar e não achar nada. Por causa do inverno ele tem uma justificativa que apazigua aquilo que não pode ser pacificado. O preguiçoso não trabalhará no inverno porque é inverno e porque está frio. O preguiçoso também não trabalhará no verão porque afinal está muito calor. Ele também não trabalhará na primavera porque ele tem alergia ao pólen, então ele vai ficar espirrando, é sinusite, ele não pode trabalhar. E no outono também não, porque ao ver as folhas caindo, fico meio deprimido, poxa, saudade das flores, então não dá. Então sempre vai haver. Não, melhor do que se matar é mudar. Vai haver uma desculpa, e a consequência das desculpas será a escassez, quando precisar. E aí na espiritualidade alguns começam as campanhas, né? Ele ora mais do que quer trabalhar. Ele jejua mais do que deveria sair da sua casa. Não, mas agora eu já ouvi isso. Poxa, pastor, você não tem poder, você orou e eu não arrumei um emprego. Eu falei, você saiu para arrumar um emprego? Não, estou esperando em Deus. Pô, é brincadeira, a culpa é minha. Escassez no inverno quando não deveria havê-la, pois no inverno a provisão já deveria ter sido acumulada para ser desfrutada. Até mesmo Jesus, quando profeticamente instruía os seus discípulos sobre a prevenção da caminhada da fé diante dos acontecimentos dos últimos dias, quando Jesus falava sobre as últimas estações, você lembra o que ele disse? Ele disse, orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno. O que fazer então? O que nos resta? O que podemos mudar? Primeiro, reconheça a sua capacidade de trabalhar, a sua capacidade de executar, de iniciar ou continuar algo até o fim. Você termina o que começa ou começa e nunca termina? Você começa e sonha em terminar, mas o sonho para terminar vai sendo procrastinado e em algum momento eu desisto e falo, não deu. Analise a sua agenda, perceba se você vive com prevenção ou com prazer. Se é com prevenção, você tem um perfil mais econômico. Se é com prazer, você ama o consumismo. Analise tudo isso. Primeiro, situe-se. Fale aonde eu estou, como que eu tenho essa regência da minha vida nos invernos que eu enfrento, na vida que eu enfrento. Diante da constatação do seu comportamento, então tenha uma primeira atitude, uma proatividade, uma ação, uma reação e uma prevenção e uma mudança no método. Jesus, uma certa vez, contou uma parábola e ele disse assim, um homem tinha uma figueira. E olha que interessante, a figueira estava plantada em sua vinha. Parece desconexo. Na minha vinha eu tenho uma figueira. A vinha, então, era de onde eu tinha a extração de muitas uvas. A figueira não, uma, única, singular.
Por isso ele foi procurar fruto nela, nessa figueira ao meio da vinha, e não achou nenhum. Portanto, ele disse ao que cuidava da vinha: olha, já faz 3 anos que eu venho procurar fruto. Eu venho até ela, olha, não tem fruto nenhum. Simples, decisão, corte-a. Corte-a, por que deixá-la, escute as palavras de Jesus, inutilizar a terra? Ela não vive para o que deveria viver. Respondeu o homem: Senhor, deixe-a por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não, corte-a. E o mais incrível é que a história não continua. A história não disse, então o homem fez, aconteceu e depois voltou. A história para por aí. Se você continuar lendo Lucas 13, você vai ver que muda-se o título exatamente, muda-se todo o tema, nos dando a impressão que existia ali simplesmente uma contemplação que não trabalha, uma contemplação que talvez admirasse, mas não fizesse nada por ela. E o simples gesto de, Senhor, agora eu vou cuidar, Jesus não responde mais nada, a parábola termina. Era só isso que precisava, meu filho. Era só mudar o comportamento, era só alternar a estratégia. Eu não vou precisar nem contar o fim da história, que ele voltou então e a figueira estava cheia de frutos, porque esse é o óbvio. Porque isso acontece. Alterne a estratégia, usando então proveitosamente o seu tempo para cavar, para adubar. Aí vem mais tempo, que é essa preciosidade que todos ainda temos e precisamos dele. E depois disso, sim, vai acontecer. Depois disso, sim, eu não preciso me preocupar com o resultado. Meus queridos irmãos, se a escassez do inverno tem sido a sua realidade, mude a rotina, mude a estratégia. Não deixe a preguiça dominá-lo, inspire-se com aqueles que disciplinadamente trabalham. Vai dar uma volta na rua e acha algumas formigas. Cave, adube, use o seu tempo de maneira proveitosa, tenha esse senso de significado, por melhor que seja a atitude. O que fazer? Se você talvez esteja celebrando a prevenção realizada, você está nesse momento de alegria, eu fiz, eu plantei, eu fui preventivo, eu agora estou aqui no meu aconchego do meu celeiro farto, eu comprei o meu queijo, estou celebrando o meu fundi, a minha lareira, o meu abrigo. Eu estou aqui com o coração cheio de ação de graças, porque o Senhor esteve comigo durante as outras estações, e agora no inverno eu estou olhando a vida passar pela janela, protegido, acolhido. Se você está nesse caso, é hora de expandir a sua visão para algo maior, para que o que você tem conseguido não se torne a média, a mediocridade humana que não consegue enxergar mais além. Tenha coragem de encarar novos sonhos, e todas as vezes que eu encaro um novo sonho, eu encaro um novo desconforto. E o novo desconforto vem para me tirar da zona de conforto e me levar para cima. Eu fiz essa oração alguns anos atrás, e estou sofrendo com os resultados dela até hoje. Falei, Senhor, vai, expande, Senhor, expande, expande. Na hora que veio o método, eu falei, tem misericórdia de mim. Mas dá a impressão que é meio gênio da lâmpada, né? Você já fez o seu pedido, agora eu vou fazer você crescer, meu filho. Tenha coragem, pois o prazer pode te manter num único status, em uma única visão. Eu não quero mais, eu não faço mais, não tem nada mais de novo, já está tudo bem. E aí eu vou regredindo cada vez mais, porque eu não aceito mais nada, o meu mundo vai ficando pequeno, 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 pequeno. Este prazer que nem sempre também, o outro lado, é o prazer que Deus quer. Talvez nunca foi o prazer que Deus quis. Mas quando isso pode acontecer? Pode acontecer isso quando o meu prazer é fruto de qualquer atitude ilícita que eu cometi. Eu estou gozando então de um falso prazer. Eu me esqueci que muito é cobrado a quem muito lhes for dado. Então eu posso ter me abastecido no inverno de situações equivocadas e estou vivendo agora uma mentira. Achando que essa mentira é uma verdade, ela não tem nada a ver com Deus, simplesmente porque, popularmente dizendo, a casa ainda não caiu.
Então eu estou prosseguindo achando que foi tudo bem, que Deus me abençoou. É como quem rouba e pede para Deus abençoar o roubo. É como quem acha que Deus não está vendo tudo e todos em todos os momentos. Tendo então exercitado o que Deus nunca disse, vai vivendo essa falsa paz. Então, irmãos e irmãs, não tenha dúvida se esse é seu caso. Lembre-se das palavras do apóstolo Paulo, quando disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim, como cantamos hoje, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que eu sou o Senhor. Mas um pouco mais, cada um de nós prestará contas de si mesmo. A prevenção deve ser uma constante lícita. A prevenção deve ser santa, que não compactua com a preguiça, que prefere a expansão ao invés da acomodação. A prevenção tem que ter critérios. E aos que vivem no conforto, eu te encorajo nesta manhã, dê um passo de fé. Diga: Senhor, eu quero ser então mais usado, eu quero então experimentar outros níveis. Eu quero crer uma vez mais que eu posso ser uma bênção ainda maior do que já fui. Eu quero prover mais, eu quero abençoar mais, eu quero gerar mais. Senhor, faz isso em mim. Não me coloque limites para fazer o maior. O Senhor te abençoou para você abençoar. O Senhor não te abençoou para você se orgulhar. E o Senhor pode fazer ainda mais. Aos que estão vivendo a escassez do inverno, eu te encorajo, reveja, reescreva a sua rotina. Tenha coragem, porque o inverno irá passar. Fale para você mesmo: desperta. Desperta, deixe o sono, levante, deixe Cristo resplandecer sobre ti, deixe a sua luz vivificar uma vez mais a sua vida, o seu desejo pela vida e o seu desejo para enfrentar mesmo o inverno. O Senhor é conosco para nos ajudar, então tenhamos fé, mas não deixe de levantar mais cedo, pois a escassez passará. Não espere pelo verão, não espere pelo dia melhor, hoje mesmo. O Senhor disponível está, o Senhor disponível é, para nos fortalecer e juntos, numa unidade construtiva, nós podemos vencer. E aqui concluo: a escassez física, com trabalho e novas estratégias, cave e adubo. O emocional, sempre com mais amor. Não com a constatação do eu amo. E a espiritual, com obediência ao que ele disse e jamais ao que eu quero.